bem? Hoje nós vamos entrar num assunto novo relativo à matriz, um assunto bem importante, porque ele vai ter desdobramento depois. A matéria é com determinantes de matrizes. Determinante vai ser muito usado num futuro próximo para resolver sistemas lineares. Tá? Então, ele passa a ser importante porque ele é uma matéria que liga dois elementos matemáticos. O elemento chamado matriz e o elemento chamado sistema linear. Ele consegue trabalhar nas duas extremidades dessas matérias. Então ele é muito importante. Primeira coisa importante, o que é um determinante? Determinante é um número real ligado, associado com matrizes quadradas. Ou seja, daqui a gente já tira uma primeira definição, digamos. Somente matriz quadrada tem determinante. Matrizes de outras ordens não. O determinante é um elemento exclusivo de matrizes quadradas. Primeira coisa importante. Ele é um único número. Então, cada matriz quadrada tem um único determinante. Não é possível que a mesma matriz quadrada tenha determinantes diferentes. Cada matriz tem quadrada, sempre quadrada. Cada matriz tem o seu determinante. As três primeiras matrizes, matriz quadrada de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3, elas têm regras simplificadas de calcular o determinante. Regras um pouco mais simples. Existe uma regra geral que calcula o determinante de qualquer matriz. Nós veremos num futuro próximo aí. Ela é chamada de teorema de Laplace. Mas as três primeiras ordens, como eu disse, têm maneiras mais simples de serem calculadas. Hoje a aula se destina a essas três ordens. Matriz quadradas de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Antes de começar o cálculo, vamos falar um pouquinho de simbologia para a gente não cair em algumas armadilhas. Eu tenho dois símbolos de representar a matriz a partir de agora. Vamos generalizar. O primeiro é quando eu quero trabalhar com a matriz mesmo, a matriz. Matriz quadrada de ordem 2, matriz quadrada de ordem 3. Eu quero trabalhar com matriz, somar matrizes, subtrair matrizes, multiplicar matriz por número. A maneira de eu representar uma matriz é colocando os elementos entre parênteses, a matriz A entre parênteses, entre colchetes, que são as duas mais usadas, ou entre barras duplas, também pode ser. Aparece bem menos, mas é usada, pode ser. Quando eu usar essa simbologia, eu estou falando para você trabalhar com a matriz como um todo. Para representar o determinante de uma certa matriz A, se a matriz A foi dada para vocês, ou eu escrevo isso, determinante de A, det de A. Eu já estou te dando uma ordem. Calcule o determinante da matriz A. Já é uma ordem. Então aqui eu não estou mais trabalhando com a matriz. Aqui eu já estou pedindo para você trabalhar com o determinante. Ou ainda, eu posso colocar essa matriz entre barras simples. Quando eu fizer isso, eu também estou te dando uma ordem. Eu quero que você calcule o determinante. E por que essa diferenciação é importante? Imagine essa situação aqui. Eu quero somar 1, 3, 5 menos 2, 1, 3, 5 menos 2. 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9, 3. Soma. Estou dando o exemplo com adição, mas o que eu falar para adição vale para multiplicação, vale para subtração. É a mesma ideia de diferença, diferenciar. O que eu estou pedindo? É uma adição, só que aqui eu estou usando colchete. Ó. Colchete. E quando eu uso colchete, eu estou mandando você trabalhar com a matriz. Ou seja, então aqui você vai fazer soma de matriz, usando a regra de soma. O elemento que está na linha 1, coluna 1, deve ser somado com o elemento que está na linha 1, coluna 1. O elemento da linha 1, coluna 2, somado com o elemento da linha 1, coluna 2 e assim sucessivamente. Soma de matrizes. Mas se eu pegar essa mesma matriz, notem que é a mesma. Notem que é a mesma matriz. A primeira matriz e a segunda matriz. A única diferença é que agora eu coloquei entre barras simples. É uma adição? Sim.
Só que por usar barra simples, eu não estou mais mandando você somar as matrizes. Agora eu estou mandando você fazer uma soma dos determinantes. Isso significa que você vai ter que calcular o determinante da primeira, que é um número. Calcular o determinante da segunda, que é um número. E depois somar esses números. Então, soma de matriz. A hora que eu somar essa mais essa, que é soma de matrizes, o resultado vai ser outra matriz, também 2 por 2. Agora, na hora que eu fizer essa, calculei o determinante, vai dar soma de dois números. Determinante é número, então o resultado dessa conta será um número. Cuidado com isso, tá? Essa diferenciação agora é importante para você não cair em algumas armadilhas de exercício, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a calcular esses determinantes. A ideia da aula de hoje é calcular, como eu disse, as 3 primeiras ordens, porque elas têm cálculos simplificados. Tá ok? Então, vamos passar a calcular? Vamos calcular, então, esses determinantes? Então, vamos lá. Primeira matriz, matriz quadrada de ordem 1. Não se assustem, ela é uma matriz quadrada. Uma linha, uma coluna, matriz quadrada de ordem 1. O determinante dessa matriz é o mais simples de calcular, porque o determinante é o próprio elemento. Note bem, o próprio elemento da matriz é também o seu determinante. Então, o determinante de A é igual a menos 5, o próprio elemento. Simples. Matriz quadrada de ordem 2. Prestem bem atenção, ela tem duas linhas, duas colunas. Essas matrizes, o cálculo do determinante vai depender da identificação das duas diagonais. Diagonal principal, aquela que contém o primeiro elemento da matriz. Olha lá, diagonal, primeiro elemento, essa então passa a ser a nossa diagonal principal. Se vocês quiserem uma outra forma de vocês identificarem essa diagonal, olha bem o que nós vamos fazer, tá? Presta bem atenção, porque é importante isso no próximo cálculo. Olha bem. A diagonal principal eu posso dizer que saiu do alto, toda a diagonal começa lá em cima, na primeira linha, no alto, e saindo lá de cima, ela foi caminhando para o seu lado direito, diagonalmente para o lado direito. Olha lá, direito, para o meu lado direito. Do alto para a direita, certo? Essa é a diagonal principal. A diagonal secundária é aquela que tem o último elemento da primeira linha. O último elemento, está aqui ela. Tá? Essa, então, é a nossa diagonal secundária. Diagonal secundária. Corrigindo aí, secundária. Tá? Então, presta atenção. Ela começa também lá do alto, sempre olhando do alto da primeira linha, a parte mais alta da matriz, só que agora ela desce para o lado esquerdo. Então, ela sai do lado do alto e vai para a esquerda. Do alto para a direita, diagonal principal. Do alto para a esquerda, diagonal secundária. Como que é o cálculo do determinante dessa matriz? De que maneira a gente vai calcular o determinante dessa matriz? Então, o determinante da matriz A é, preste bem atenção, hein? Produto dos elementos da diagonal principal, 1 e 5. Olha lá, diagonal principal, 1 vezes 5. Aliás, desculpa, 1 vezes 8, a diagonal principal. Diagonal secundária, vai para a esquerda. Então, os elementos 5 vezes 2, produto dos elementos da diagonal secundária. E agora que eu fiz os dois produtos, o produto da principal, eu vou subtrair menos o produto da secundária, 5 vezes 2. Então, é só subtrair. O determinante da matriz A vai ser 8, só um minutinho. Uma vezes 8 dá 8, menos 5 vezes 2, 10.
Então, o determinante da matriz A, nesse caso, vai ser o menos 2. Cálculo simples, né? Simples mesmo, sem muito problema, não dá trabalho, você vai conseguir fazer com muita calma. Então, só tome cuidado com as identificações. Terceira matriz é a matriz quadrada de ordem 3. Tá? Desculpa, o espaço era pequeno, eu apertei um pouquinho para caber tudo junto e ficar numa lousa só. Matriz quadrada de ordem 3 é conhecida como regra de Sarri. A gente escreve Sarros, mas o termo aqui manda a gente ler como Sarri. Regra de Sarri. Quais são as etapas que você vai seguir nessa regra? Então, ótimo. Matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Específica dessa matriz. Tá certo? 3 por 3. A regra diz que você deve pegar a sua matriz. Primeira linha, 1, 2, 3. Segunda linha, 0, menos 1 e 4. Terceira linha, menos 2, 1 e 1. Então, você pegou sua matriz. Agora, o primeiro passo dela, da regra de Sarri. Repetir a primeira e a segunda colunas. Você vai lá e repete primeira e segunda colunas. A primeira, 1, 0, menos 2. A segunda, 2, menos 1 e 1. Então, primeiro passo, repetir a primeira coluna, repetir a segunda coluna, você acabou de dar o primeiro passo. Certo? Olha lá, repetimos. Agora vamos para o segundo passo e preste bem atenção, hein? Porque isso tem a ver com as diagonais. Você vai pegar as diagonais que tem três elementos. 3 diagonais que tem 3 elementos. Para a direita, lá, por isso aquele conceito lá. E depois para a esquerda, o conceito de direita e de esquerda. 3 para a direita, 3 elementos para a direita e 3 elementos para a esquerda. Então vamos lá. Primeira diagonal para a esquerda. Olha lá, vou fazer a esquerda primeiro. Primeira diagonal. Ó, tá vendo? Primeira diagonal para a esquerda. Ela só tem um elemento. Vou até fazer para vocês verem, ó. Olha lá, bem fraquinho. Tá vendo? Só tem o 1. Um único elemento. O número 1. E não serve. A diagonal que eu quero tem que ter 3 elementos. 3 elementos. Então essa não serve. Vamos apagar aqui. A próxima também não serve, porque só tem 2 elementos, o 0 e o 2. Então a primeira que serve é essa. Ó. Diagonal que saiu lá do alto e tem 3 elementos. Tá vendo? A próxima, essa aqui, ó, 1, 4 e 1. Sai lá do alto a flechinha aqui embaixo, para o lado esquerdo. A próxima, 3 elementos, tá vendo? Aqui para baixo. Então, saíram do alto e descemos para a esquerda. 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos, certo? Bom, vamos lá. Agora vamos para a direita. Vamos pegar a mesma coisa para a direita. A primeira válida é essa. 1 elemento, 2 e 3. As duas que vieram, tá vendo? 3 elementos. As duas que vieram antes não interessam. Não interessa. Essa tem 2. E essa só tem 1. Então não me interessa. Eu quero que tem 3 elementos. Então essa serve. Essa também serve. Ó. 1, 2, 3 elementos. A próxima é essa. Ó. 3 elementos também. Ó. 1, 2, 3 elementos. Tá vendo? A próxima só tem 2, então eu não quero. E a próxima só tem 1, também não quero. Então, nós teremos 3 para o lado esquerdo, 3 para o lado direito. Sempre vai sim, sempre. Diagonais que tem 3 elementos para a direita e para a esquerda, sempre serão 3. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos pegar cada diagonal dessa e fazer o produto dos elementos que ela tem, tá? Então, nós vamos multiplicar os elementos um por um, de cada uma delas, separadamente, da esquerda e agora da direita. Vamos multiplicar. Então, vamos lá. A primeira aqui é a esquerda. 3 vezes menos 1 é menos 3.
Menos 3 vezes menos 2 mais 6. Primeiro produto. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 1 dá 4, mais 4. Segundo produto. 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0, mais 0, 3 produtos. Tá ok? Já vou deixar a soma pronta. Soma, a soma deles 3, né? Porque vai precisar para o próximo item. Então, fiz os produtos e agora eu vou somar. 6 mais 4, 10. 10 com 0, 10. Tá certo? Ó, dá 10. Ixi, ficou muito junto aqui, né? Espera aí. 6 mais 4, né? Lá, 6 e 4, 10. 10 mais 0 dá 10. Né? Ó, 6, 4, 10. 10 com 0, 10. Certo? Agora vamos para a direita, as diagonais da direita. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Segunda. 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 é 0, mais 0. Então, multipliquei as 3 que vão para a direita. Vou deixar a soma pronta também, porque nós vamos precisar da soma para fazer a parte final. Menos 1 com menos 16 é menos 17, com 0 é menos 17 mesmo, né? Não vai mudar. Então, temos o produto da direita, o produto da esquerda. Agora vamos para a parte final, que é determinar mesmo, calcular realmente o determinante. Então, cuidado, por favor, muito cuidado. Olha o que diz a regra. Aqui em cima, o que que eu fiz? Direita, diagonal principal. É a que está para a direita. Direita menos esquerda, que é a diagonal secundária. Então, direita menos esquerda. Nós vamos seguir a mesma regra aqui, ó. Esquerda, direita. Então eu tenho que fazer direita, olha bem, direita menos esquerda. Então, o nosso determinante aqui vai ser determinante de A. Soma dos elementos que estão à direita, menos 17. Menos soma dos elementos que estão à esquerda, 10. Então, seguimos a regra normal. Direita menos esquerda. Vamos para o resultado. Quem é o determinante de A? Menos 17, menos 10, menos 27. Esse é o determinante, então, da matriz A pela regra de Sarri. Certo? Então, cuidado, é só seguir o padrão normal, regra normal, que não vai dar nenhum problema, é muito fácil. E num futuro próximo a gente vê os determinantes das matrizes de ordem superiores, né? É bem simples, é bem fácil, é o teorema de Laplace, né? Então, nós vamos usar bastante esses determinantes para a matriz inversa. Até a próxima aula.